Capítulo 4. O baú. É claro que não perdi tempo e fui contar à minha mãe tudo o que sabia. Talvez devesse até ter contado antes, pois nos vimos subitamente em uma situação difícil e perigosa. Parte do dinheiro do capitão, se é que ele teria algum, era nosso por direito, mas era improvável que a sua antiga tripulação estivesse disposta a abrir mão de uma parcela do saque para pagar suas dívidas, principalmente aqueles que eu havia conhecido, o cão negro e o cego maltrapilho. Se eu seguisse as ordens do capitão e fosse procurar o Dr. Livesey, deixaria minha mãe sozinha e desprotegida, ou seja, era algo impensável. O fato era que nem eu nem ela achávamos possível permanecer na pousada por mais tempo. Qualquer ruído nos assustava, desde o carvão estalando na cozinha até o tic-tac do relógio. Tínhamos a impressão de ouvir passos em toda a vizinhança nos assombrando. O corpo do capitão estendido no chão da sala e o medo de que aquele detestável cego ainda estivesse por perto e voltasse a qualquer momento me dava arrepios. Algo tinha que ser feito sem demora, e tivemos a ideia de procurar ajuda na vila próxima, imediatamente. Do modo como estávamos, mal agasalhados, mergulhados na névoa gelada do entardecer. Embora não fosse possível avistar o vilarejo, do outro lado da enseada vizinha, a distância era curta. O que mais me tranquilizava é que íamos na direção oposta à qual o cego viera, e por onde provavelmente voltaria. Não levávamos muito tempo na estrada, mesmo parando de quando em quando para nos mantermos juntos e ficar à escuta. Não havia nenhum ruído suspeito, nada além do barulho diante das ondas e dos animais na mata. Já estava escuro quando chegamos à vila, e nunca me esquecerei de como fiquei aliviado em ver as luzes amarelas das velas nas portas e janelas. No entanto, essa se mostrou a única ajuda que teríamos ali. Nem uma alma se dispôs a voltar conosco para a Almirante Benbow, algo que deveria causar vergonha aos habitantes daquele vilarejo. Quanto mais contávamos sobre nossas desgraças, mais eles, homens, mulheres, crianças, todos, se encastelavam em suas casas. O nome do capitão Flint, embora desconhecido para mim, era bem familiar para alguns ali e os enchia de terror. Alguns dos homens que trabalhavam nos campos mais distantes se recordavam, inclusive de terem visto vários estranhos passando pela estrada. Pensaram se tratar de contrabandistas e se mantiveram afastados. Pelo menos um desses camponeses disse ter visto um pequeno navio ancorado no porto, que chamávamos de Toca do Gato. Por causa disso tudo, qualquer menção a um conhecido do capitão já era suficiente para fazê-los morrer de medo. No final das contas, muitos se dispuseram a ir procurar o Dr. Livesey, cuja casa ficava em outra direção, mas ninguém teve coragem de voltar conosco até a pousada e proteger o lugar. Dizem que a covardia é contagiosa. O discurso, por outro lado, é encorajador. Depois de todos darem suas desculpas, minha mãe lhes devolveu um sermão. Declarou que não abriria mão do dinheiro que pertencia a seu filho, agora órfão de pai. E se nenhum de vocês tem coragem, Jim e eu iremos sozinhos, disse ela. Voltaremos pelo mesmo caminho, sem nenhuma ajuda de vocês, covardes. Vamos abrir aquele baú mesmo que custe nossas vidas. Eu lhe agradeço, Sra. Crossley, se puder nos emprestar essa bolsa para guardarmos o dinheiro que é nosso por direito. É claro que eu disse que acompanharia minha mãe. E é claro que todos reprovaram a nossa imprudência, mas ninguém se dignou a ir conosco. Só o que fizeram foi me dar uma pistola para me defender e prometeram deixar cavalos de prontidão para o caso de sermos perseguidos. Um rapaz se ofereceu para ir até a casa do Dr. Livesey e pedir o auxílio de oficiais armados. Meu coração batia acelerado quando minha mãe e eu partimos para a arriscada aventura que aquela noite fria nos guardava. A lua cheia começava a despontar, furando a névoa com sua luz avermelhada, o que nos fez apertar o passo, pois indicava que logo ficaria clara e nos deixaria expostos em nossa fuga.
Andávamos rápido e em silêncio à beira da estrada. Para nosso alívio, não vimos nem ouvimos nada suspeito até chegarmos na nossa pousada. Tranquei a porta assim que entramos e por um momento ficamos parados no escuro, ofegantes, com o cadáver ali ao lado. Minha mãe apanhou uma vela na cozinha e de mãos dadas atravessamos a sala. O capitão continuava do mesmo jeito, estendido de barriga para cima, olhos arregalados e um braço esticado. Feche as cortinas, Jim, minha mãe sussurrou. Eles podem nos ver de lá de fora. Fechei e ela continuou. Precisamos tirar a chave dele. Quero só ver quem vai fazer isso, disse quase soluçando. Tomei coragem e me ajoelhei. Caído no chão, perto da mão do morto, havia um pedacinho de papel escurecido em um dos lados. Sem dúvida, era a marca negra. Apanhei e vi um pequeno aviso escrito em uma caligrafia muito boa. Você tem até às 10 da noite. O prazo dele era até às 10 horas, mãe. Tão logo disse isso, nosso velho relógio começou a bater. Levamos um grande susto com as badaladas, mas era uma boa notícia. Ainda eram 6 da tarde. Vamos, Jim, a chave. Vasculhei seus bolsos um a um. Tudo que encontrei foram algumas moedas. Um dedal, um pedaço de barbante, agulhas grossas, um rolo de fumo mordido nas pontas, uma faca com cabo rachado, uma bússola e um isqueiro de pavio. Comecei a perder as esperanças. Talvez esteja amarrada no pescoço, sugeriu minha mãe. Dominando minha forte repulsa, abri o seu colarinho e lá estava a chave, presa a um cordão encerado, que cortei com sua própria faca. O achado nos encheu de ânimo e corremos para o andar de cima, até o quarto onde o capitão havia se hospedado por tanto tempo, e onde o baú ficou desde a sua chegada. Era um baú comum de marinheiro, com a letra B gravada na tampa. As bordas amassadas e lascadas por tanto tempo de maus tratos. Dê aqui a chave, pediu minha mãe. Mesmo com a fechadura emperrada, conseguiu abrir e levantar a tampa com um solavanco. Ergueu-se um forte cheiro de tabaco e alcatrão. Mas não havia nada à vista, a não ser um terno de ótima qualidade, cuidadosamente escovado e dobrado. Minha mãe comentou que nunca havia sido usado. Por baixo dele havia uma porção de coisas, um quadrante, uma caneca de latão, rolos de fumo, 2 lindas pistolas, uma barra de prata, um velho relógio feito na Espanha e algumas bugigangas de pouco valor. A maioria vinda de outros países, além de 2 bússolas de bronze e 6 conchas apanhadas nas Índias Ocidentais, bastante interessantes. Desde esse dia fiquei imaginando por que o capitão, em sua vida errante de homem procurado, carregava aquelas conchas consigo. Até então, não havíamos encontrado nada de valor a não ser a prata e as bugigangas, que naquelas circunstâncias não nos interessavam em nada. Embaixo daquilo tudo havia uma velha capa de marinheiro, esbranquiçada pelos anos de maresia. Minha mãe a arrancou dali com impaciência e vimos as últimas coisas que restavam do baú. Um pacote de tecido impermeável que parecia conter alguns papéis e um saco de lona que, ao primeiro toque, fez um tilintar de moedas. Vou mostrar àqueles bandidos que sou honesta, declarou minha mãe. Vou pegar somente o que é meu por direito e nem um centavo a mais. Abra a bolsa da senhora Crosley. E começou a contar as moedas e a passar algumas para a bolsa que eu segurava. Era um trabalho lento e complicado, pois as moedas eram de vários países e tinham diversos tamanhos, dobrões, luíses, guinéus, peças de 8 e sabe-se lá o que mais, todas misturadas sem critério. O que menos havia era guinéus, e somente com eles minha mãe sabia fazer contas. Mais ou menos na metade da contagem, agarrei o braço dela, pois escutei em meio ao vento gelado um ruído que quase fez meu coração sair pela boca, o toque-toque da bengala do cego vindo pela estrada. Ficamos paralisados, sem respirar, ouvindo-o se aproximar cada vez mais, até bater com força na porta da pousada. A maldita criatura tentou abrir,
girando a maçaneta e sacudindo o ferrolho. Seguiu-se um longo silêncio, tanto do lado de fora como de dentro. Toque-toque recomeçou. Para nosso grande alívio, o ouvimos se distanciar até tudo ficar em silêncio novamente. Mamãe, pegue logo tudo. Vamos embora daqui, implorei, certo de que a porta trancada teria levantado suspeitas, e em breve toda a corja retornaria para nos pegar. Só quem conhecesse aquele maldito cego poderia imaginar como eu estava aliviado por ter trancado a porta. Minha mãe, no entanto, mesmo apavorada como estava, jamais aceitaria ficar com menos do que o capitão lhe devia, tampouco pegaria mais. Ainda faltava muito para 7 horas, apontou ela, dizendo que não desistiria do que era seu por direito. Continuou teimando até ouvirmos um assobio curto e baixo, vindo dos lados da colina. Foi o que bastou para nós dois. Vou levar o que já peguei, disse minha mãe, ficando em pé no mesmo instante. E eu levo isto para fechar a porta, e apanhei o embrulho com os papéis. Deixamos a vela ao lado do baú, atravessamos a sala tateando, abrimos a porta e saímos em disparada. Foi no momento exato, pois a neblina estava se dissipando rapidamente e a lua já clareava as colinas em ambos os lados da estrada. Apenas no vale onde estávamos, em volta da taberna, havia ainda uma fina névoa que encobria os primeiros passos de nossa fuga. Ainda no começo do caminho para o vilarejo, apenas um pouco além do pé da colina, o luar já nos expunha. Além disso, começamos a ouvir o som de passos, e ao virarmos para averiguar, pudemos ver a luz oscilante do lampião de um deles, avançando em nossa direção. Filho, minha mãe rompeu o silêncio. Pegue o dinheiro e continue correndo, vou desmaiar. Sem dúvida, nosso fim havia chegado, pensei. Amaldiçoei a covardia dos vizinhos, culpei a coitada da minha mãe por ser tão honesta e gananciosa, e por ter sido tão teimosa e agora tão fraca. Por sorte, estávamos já perto da pequena ponte, e a ajudei a chegar, já cambaleante, até a margem do rio. Com um suspiro, ela desabou sobre meu ombro. Não sei como tive forças, e talvez nem tenha sido a melhor ideia, mas consegui arrastá-la até quase debaixo da ponte. Não pude ir mais longe, pois o arco era baixo demais, e só me permitia rastejar até embaixo. Aquele era o único esconderijo possível, praticamente ao lado da pousada, com minha mãe quase totalmente exposta.